Fala, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa. Peguem o seu livro, vem voar, lápis, borracha e bora lá. Realizem as atividades junto comigo. Não se esqueça de pausar entre uma atividade e outra para que você possa responder. Abra um livro na página 194. Você já ouviu falar em leitura de cordel? O que sabe sobre isso? Vamos conhecer um pouco? Com licença, minha gente, permitam-me apresentar. Eu me chamo Mari Bígio, sobrenome de Além-Mar. Nasci para contar histórias inventadas ou memórias da poesia popular. Quero logo perguntar: você sabe o que é cordel? É história em verso e rima num folheto de papel. Patrimônio cultural, o cordel é sem igual, poesia de menestrel. Com as honras e laurel da nossa rica cultura, tem força na oralidade, potente literatura. O cordel é imponente e apresenta geralmente na capa xilogravura. O texto que o professor vai ler é um cordel chamado Ditados Populares. Você sabe o que é um ditado popular? Agora, vamos realizar a leitura deste cordel chamado Ditados Populares. Sou brincalhão de palavras com essa literatura. Dos ditados populares, eu tenho desenvoltura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou contar outro ditado, no meu verso mais louco. Atenção, meu pessoal, quero ouvir refrão de troco, que a alegria do pobre sempre dura pouco. Outro dito popular, onde afirmo que sei, sendo da boca do povo, texto dito já é lei. Em terra onde vive cego, quem tem um olho é rei. Outro dito eu já sei, pois o verso não atrasa. Faço ditado em cordel para a rima que já dou asa. Que falando em roupa suja, essa só se lava em casa. No universo dos ditados, juro que estou gostando. Mando o outro para o público responder ao meu comando. Mais vale ter um na mão do que eu ter dois voando. Outro provérbio do povo, o poeta adianta. Se hoje me encontro triste, atiço minha garganta. E o povo comigo, quem canta, os males espanta. No mundo dos pensamentos, uma ideia me inflama. Mas alguém é mais esperto, leva para si o programa. Papagaio come milho, periquito leva fama. Quero ouvir lindo refrão desse meu povo querido. Esse dito vai e vem e vai é o seu sentido. Pois quem com ferro fere, com o ferro é ferido. Para a plateia presente, brinco com os meus cordéis. Já ouvi da minha mãe e apresento os papéis. Me digas com quem tu andas e eu te direi quem és. Esse aqui é engraçado. Subo já nesse degrau. Todo mundo já ouviu e eu repico em sarau. Lá na casa do ferreiro, quem tem espeto é de pau. Esse cordel, chamado Ditados Populares, está neste livro aí, chamado Minhas Rimas de Cordel, de César Obeide. E aqui tem um pouquinho falando sobre ele. César Obeide nasceu na cidade de São Paulo em 1974. É contador de histórias, educador e autor de diversos livros de literatura infanto-juvenil. Costuma interagir com o público em suas apresentações, sempre com muito humor e improviso. Então aí uma imagem dele
Quando a gente fala um pouquinho, né? Quando a gente conhece um pouquinho da história do autor ou da história de alguém, é um tipo de texto chamado biografia, tá? Quando a gente conta a história de outra pessoa. E vocês perceberam que esse cordel, ele está em forma de poema, né? Olha, ele tem estrofes, né? Ele tem rimas. E sempre no final de todos os estrofes, tem um ditado popular muito conhecido. Vocês já ouviram algum desses ditados populares? Mais uma coisinha. Vocês viram a forma com que eu li esse cordel? Né? Eu li meio que cantando, meio que como se eu estivesse numa apresentação de teatro, né? O nome disso é declamar. Então, eu estava declamando este cordel. É assim que se lê. A leitura de cordel é uma leitura diferente. A gente lê em forma de verso, em forma de drama, em forma de canção, tá? Então, a gente faz essa leitura de uma forma diferente. A gente está interpretando esse cordel, a gente está declamando este cordel. Então, hoje, como vocês puderam observar, nós vamos conhecer um pouco sobre as características desse tipo de texto, o cordel. Então, tem uma característica na leitura, tá bom? Que a gente chama de declamar. Então, o cordel, ele é sempre apresentado, ele é sempre declamado, tá? E também ele é ilustrado e apresentado de uma forma bem legal. Tá vendo aí em cima, na imagem, tem um monte de papelzinho pregado, né? Como se fosse um prendedor. Então, antigamente, as pessoas escreviam seus cordéis e deixavam assim, ó, em praça pública, em um lugar onde passava bastante gente. Então, as pessoas iam lá e escolhiam o cordel que elas mais gostavam. Era assim que ele era apresentado antigamente. Era como se fosse um varal de cordéis, tá? E as imagens também, que eram ilustradas, eram imagens muito legais. Vocês vão conhecer os tipos de imagens nos cordéis na aula de arte, tudo bem? Agora que vocês já aprenderam um pouquinho, vamos realizar as atividades. Lembrando que não é necessário imprimir, tá? Anotem no caderno de português a data de hoje, o nome da atividade, minhas rimas de cordel e apenas as respostas. Então vamos lá. Observe a capa do livro. Olha, a capa deste livro é a mesma capa do cordel que nós realizamos a leitura lá no livro de português. No livro Vem Voar, ok? Então, aí vocês vão escrever quem é o autor, qual é o título do livro e o que são rimas. O que é rimar? O que são rimas, tá? Você sabe o que é um poema de cordel? Será que cordel tem rima? Então, vocês podem realizar novamente a leitura do livro, tá? Podem voltar aqui no vídeo também para ouvir novamente, para perceber se nos cordéis tem rima, se nesse cordel aqui que a gente realizou a leitura possui rima, tá? Se vocês não se lembram o que é rima, vocês também podem pesquisar no Google, podem perguntar aí para um adulto da família, ok? Leia o poema de cordel a seguir. Então, aqui está falando para dividir a sala em 2 grupos, decidir quem é o poeta 1 e o poeta 2. Como nós ainda não estamos na sala de aula, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, vocês vão fazer um desafio aí na casa de vocês, tá? Vocês vão pegar alguém, pode ser um adulto, pode ser um primo, tá? Qualquer pessoa que saiba ler. E aí vocês vão decidir quem vai ser o poeta 1 e quem vai ser o poeta 2, tá? Então, o poeta 1 vai declamar o primeiro, aí ó, a primeira estrofe e a última, tá? E o poeta 2 vai declamar o segundo. Eu vou realizar a leitura aqui de todas as estrofes. Começou nossa peleja na arte de improvisar. Eu proponho um convite.
para ninguém se enrolar, relembrando o trava-línguas para a língua não travar. Então vou te acompanhar, pois não tenho calafrio. Vou mandar versos complexos para esquentar o clima frio. Se um de nós travar a língua, o outro vence o desafio. Então eu viro um navio e começo a navegar. Sabe aquele sabiá que sabia assobiar? Viu um sapo lá no saco, com seu papo a pular. Viram a forma com que eu declamei este poema de cordel, tá? Então vocês têm que dramatizar, vocês têm que mudar o tom de voz, têm que colocar uma música enquanto vocês estão falando, assim, como se vocês estivessem cantando, tá bom? Quem quiser fazer esse desafio aí e gravar, pode mandar para nós, que nós vamos adorar e compartilhar com os outros colegas para eles verem e se divertirem. O título desse poema que nós acabamos de declamar é Desafio do Trava-Línguas. Aqui só tem um pedacinho dele, tá? Ele tem mais, ele é mais longo. Então vamos lá. Você sabe o que é um desafio? Explique. Então aí vocês vão escrever aí o que é com a palavra de vocês. O que é um desafio, tá? Próxima pergunta. O que é um trava-línguas? Então também vocês vão responder aí com as palavrinhas de vocês, do jeitinho que vocês, como se vocês estivessem respondendo para mim, tá bom? Como você imagina um desafio de trava-línguas? Então ali você já escreveu o que é um desafio e o que é um trava-língua. E se a gente juntar e fazer um desafio de trava-línguas? Como você imagina que vai ser? Tudo bem? Está em dúvida do que colocar sobre desafio, sobre trava-língua? Pode pesquisar também na internet. Só não quero que copie as respostas, tá? Eu quero que vocês coloquem aí do jeitinho que vocês entenderam. A imagem abaixo representa um trava-língua que faz parte do poema de cordel. Você sabe qual é? Olha aí um desafio. Então vocês vão ver essa imagem. Nessa imagem aí tem um trava-língua muito conhecido, muito famoso, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conhecer. Então deem uma olhada aí com bastante atenção nessa imagem, tá? Em tudo que tem nela e respondam aí o nome desse trava-língua, ok? Então essa imagem aí é uma representação de uma xilogravura, tá? Xilogravura é uma forma diferente, é uma técnica de desenho, tudo bem? Então, quem fez essa xilogravura foi o Valdec de Garanus e a Regina Drosina, tá? Então, eles dois fizeram essa imagem aí. E a Regina ilustra o livro Minhas Rimas de Cordel. Olha que bacana! Então, a Regina, além de ilustrar aquele livro, Minhas Rimas de Cordel, de César Obeide, né? Ela também ajuda a ilustrar essa imagem aí de uma outra maneira. Não é em papel, é num pedaço de madeira, numa técnica bem diferente, chamada xilogravura. Um carimbo com gravura, uma arte independente. A matriz é de madeira e a tinta vem gentilmente a beleza revelar e, enfim, poder estampar os folhetinhos na frente. Então, agora nós vamos voltar para o livro Vem Voar, tá? Abram aí na página 202. Aqui é uma declamação de cordel, tá? Como a gente já havia conversado um pouquinho. O cordel é uma manifestação artística da nossa cultura popular de tradição oral, né? Que a gente fala, que a gente conta. Recitado ou cantado em locais públicos. O cordel ganha vida na fala dos cordelistas. Então, quem declama o cordel, quem apresenta o cordel é chamado de cordelista, tá? Aí agora, todos vocês vão acompanhar a declamação que o professor vai fazer de um cordel do poeta Patativa de Assaré, tá? Depois
vocês vão pesquisar outros cordéis, tá? E aí vocês vão escolher um cordel e vão declamar para mim. Então, vamos lá. Este cordel se chama Linguagem do Zóio. O zóio, além de chorar, é quem vê a nossa estrada, mode o corpo se livrar de queda e de barroada. E além de chorar e de ver, pro mode nos defender. Tem mais um grande mister, de admirável vantagem, na sua muda linguagem. Diz quando quer ou não quer. Mesmo sem nada a falar, mesmo assim calado e mudo, os órgãos visionar, sabe da sinar de tudo. Quando fica namorado, pela moça desprezado, não precisa conversar. Logo ele tá entendendo o zóio dela dizendo: viva lá que eu vivo cá. Então esse é um poema de cordel chamado Espinho e Fulô, aí ó, de Patativa do Assaré, tá? Então ele escreve desse jeito porque é a maneira com que ele fala, com que ele falava naquela época, tá? Na época em que ele escreveu esse cordel. E na hora de apresentar, nós temos que declamar, nós temos que dramatizar, como se a gente estivesse num teatro, né? E também eles fazem até movimentos com o corpo, assim, na hora de apresentar, para chamar mais atenção, tá bom? Então, pessoal, agora chegou a vez de vocês declamarem o cordel, tá? Então, vocês não precisam criar um cordel. Vocês vão entrar na internet, lá no Google, vocês podem digitar cordel, pode digitar poema de cordel, tá? E aí vocês clicam em imagens e vai aparecer um monte de cordéis lá. Então, vocês vão ler alguns, vão escolher, assim, um que vocês mais gostarem. Não precisa ser muito grande, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer com esse cordel que vocês escolheram? Vocês vão declamar para nós, professoras, ok? Então, vocês vão gravar um vídeo lendo, né, esse cordel, só que lendo de uma forma diferente, declamando esse cordel. Então, pega esse cordel da internet, anota aí num pedacinho de papel, pode anotar até no caderno de português, se vocês quiserem, tá? E aí, na hora de declamar, vocês até podem ficar com o papel lendo, tá? Não precisa decorar o cordel, então vocês podem ler o cordel que vocês escreveram, só que não é uma leitura normal, a leitura que vocês conhecem. Então, vamos treinar aí a declamação do cordel. Então, vocês vão declamar, tá? Vocês vão falar cantando. Se quiser, pode mexer a mão, pode mexer o corpo, tá? Pode dramatizar aí para chamar bastante atenção, ok? E aí, depois nós vamos juntar esses vídeos aí, vamos fazer uma montagem bem legal e mandar para todos vocês. Um beijo e até mais!